Muito bem, bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui na nossa reunião científica do Hospital Encore. Temos o prazer hoje de falar sobre um tema muito importante, que é a cardiogeriatria. Nós vamos discutir esse tema hoje contando com a presença ilustre da doutora Isabela de Paiva Felipe, que é médica do Instituto de Neurologia de Goiânia, fez sua residência em clínica médica no Hospital de Urgências de Goiás, sua residência em geriatria no Hospital do Servidor Público Estadual, no IANSP, em São Paulo, né, e teve um fellowship junto ao grupo da cardiogeriatria do INCOR, onde ainda atua como colaboradora. Então, doutora Isabela, muito obrigado pela sua disponibilidade, a palavra é sua, tenho certeza que o nosso grupo vai se beneficiar muito da sua palestra. Muito obrigado, vamos. Muito obrigada. Inicialmente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de estar podendo participar dessas reuniões. Espero poder colaborar um pouco com os meus conhecimentos da geriatria e espero aprender muito com vocês ainda mais sobre cardiologia. Quando o Marcos me convidou para dar essa aula, eu fiquei pensando em algum tema que fosse relevante na cardiogeriatria. Mas aí eu achei que não tem sentido eu dar aula de cardiologia para, assim, eu geriatra dar aula de cardiologia para cardiologistas. Então, eu pensei em apresentar mesmo a subespecialidade, a cardiogeriatria, tendo em vista a relevância que eu fui vendo tanto desse tema, tanto durante toda a minha residência de geriatria, e mais ainda quando eu estava lá no INCOR. Eu acho que hoje a cardiogeriatria é muito mais do que uma subespecialidade, é uma necessidade que vem surgindo com o envelhecimento da população. Passou para vocês? Perfeito. Tá, ótimo. Eu vou começar falando sobre o que é a definição de envelhecimento pela Organização Mundial da Saúde. É um processo sequencial, individual, cumulativo, irreversível, universal e não patológico de deterioração de um organismo maduro, ocorrendo a todos os membros de uma determinada espécie, de tal forma que o tempo os torna menos capazes de enfrentar o estresse ambiental e, portanto, introduz a possibilidade de morte. Então, aqui eles consideram o envelhecimento como um fenômeno natural, só que representa um aumento na fragilidade e vulnerabilidade do indivíduo à influência dos agravos e do estilo de vida. Aqui cabe a diferenciação entre senescência e senilidade. A senescência são as alterações que o organismo passa e são decorrentes de processos fisiológicos, não caracterizam doenças e são comuns a todos os indivíduos da mesma espécie, claro que respeitando variações biológicas. A senilidade já diz respeito aos danos que são causados por doenças. Aqui, a gente vê que o envelhecimento populacional é um fenômeno global e da mesma forma que a mudança que vem ocorrendo na pirâmide etária. Praticamente todos os países do mundo estão registrando um crescimento tanto no tamanho da população de idosos, como na proporção de idosos em relação à população total. Essa tabela eu trouxe do site da OMS, que faz uma estimativa baseada na população mundial de 2019. Aqui a gente pode ver que a população de idosos praticamente tem uma previsão de duplicar entre 2019 até 2050. E esse fenômeno é ainda mais acentuado nos países em desenvolvimento. Pensando nos países latino-americanos, que são os que nós nos incluímos, essa população quase triplicou, teve um aumento de aproximadamente 250%. Nessa próxima tabela, mostra o número de indivíduos, né, no mundo todo
acima de 80 anos. E essa população dos 80 mais está crescendo ainda mais rapidamente do que os pacientes, do que os indivíduos acima de 60. As projeções, como dá para vocês verem na tabela, indica que essa população vai quase triplicar entre 2019 e 2050. Aqui, se a gente for observar os rankings de mortalidade em diversos países, as doenças cardiovasculares ocupam o topo de todas as listas, praticamente. Aqui nesse gráfico à esquerda, eu trouxe um ranking das principais causas de óbito acima de 60 anos em todo o mundo. A gente observa que doença isquêmica do coração e AVC ocupam as duas principais causas. Se a gente trazer para o Brasil, nessa tabela, nesse gráfico à direita, a gente observa que dentre as cinco principais causas de óbito em pessoas acima de 60 anos, causas cardiovasculares ocupam as três principais causas. Doenças cardiovasculares de forma geral, em primeiro lugar, doença isquêmica do coração e AVC em terceiro e quarto lugar, respectivamente. Isso nos faz refletir o impacto que isso representa no envelhecimento e na saúde pública como um todo. Por isso, a necessidade de entender melhor a fisiologia do envelhecimento, saber o que esperar com o envelhecimento e qual a melhor forma de intervir. Esse artigo que eu trouxe foi publicado no JACC em 2017 e após ele vieram uma série de artigos de revisão com temas em cardiogeriatria, bem interessante, assim, falam dos temas habituais da cardiologia, mas com enfoque para a população geriátrica. Nesse artigo, ele traz que o envelhecimento acarreta em vários fatores de risco cardiovascular e que a doença cardiovascular corresponde a um dos maiores problemas para a população idosa. O aumento da prevalência dessas doenças interage com a síndrome de fragilidade e aumenta ainda mais a vulnerabilidade dos pacientes a eventos estressores. Nessa imagem que está nesse artigo, a gente consegue ver o envelhecimento a nível molecular. Ocorre um acúmulo de organelas disfuncionais que vão contribuir para um declínio progressivo da função fisiológica normal da célula e, assim, contribui para o surgimento das condições relacionadas à idade. A nível molecular, a gente pode observar que ocorre encurtamento de telômeros. Isso faz aumentar a apoptose, aumenta o risco de trombose, diminui a angiogênese, diminui a sinalização adrenérgica e altera a homeostase do cálcio. Ocorre também estresse oxidativo mitocondrial, que faz aumentar a apoptose, e instabilidade genômica, que é gerada pelo acúmulo de danos genéticos ao longo de toda a vida. Em relação aos aspectos clínicos da doença cardiovascular no idoso, trazendo para o enfoque mais para a dinâmica da alterações que ocorrem na aorta e no ventrículo esquerdo, no sistema cardiovascular envelhecido, com o envelhecimento, a gente pode observar que ocorre um enrijecimento da aorta por um desbalanço entre colágeno e elastina. Tem aumento da atividade beta, atividade TGF-beta, e isso favorece o acúmulo de colágeno na parede da aorta. Diminui também a atividade das elastases, como as metaloproteinases, e isso faz diminuir a distensibilidade do vaso. Em que isso reflete? Reflete uma maior rigidez na parede dos vasos de forma geral, e aqui trazendo um maior enfoque para a aorta. Isso faz ter um aumento de pressão sistólica, que ocorre tanto pela própria rigidez do vaso, como pelo fato de que a onda sentida
vai ser uma somatória tanto da onda de ejeção, da sístole, como na onda refletida, igual a gente pode ver nesse gráfico, nessa imagem da direita. Ocorre também uma diminuição da pressão diastólica, e isso compromete a perfusão coronariana, que é ainda mais agravado por aterosclerose. Isso predispõe à isquemia miocárdica. Então, no ventrículo esquerdo, a gente vai ter uma situação de aumento de pós-carga associado à diminuição da perfusão coronariana. Isso estimula citocinas inflamatórias, no caso TGF-beta, estimula também angiotensina 2, aldosterona, e isso leva à hipertrofia e fibrose. Tudo isso vai estimular a remodelação da microvasculatura miocárdica e leva a um espessamento da túnica média das arteriolas miocárdicas. Isso compromete ainda mais a perfusão do ventrículo esquerdo. A nível estrutural, no pericárdio, a gente observa um espessamento e aumento de tecido adiposo. No endocárdio, ocorre espessamento fibroelástico, substituição do tecido muscular por conectivo e infiltração gordurosa. No miocárdio, ocorre perda de miócito, acúmulo de tecido conectivo e tecido amiloide. E aqui eu chamo atenção para no depósito de tecido amiloide, eu chamo atenção para amiloidose cardíaca, que é uma condição que é uma condição que vem sendo cada vez mais diagnosticada e é uma importante causa da IC com fração de ejeção preservada nessa população. Ocorre também fibrose intersticial, diminuição de complacência, hipertrofia concêntrica, aumento de ato esquerdo. Nas válvulas é esperado um depósito de cálcio e nas coronárias vai acontecer perda de fibras elásticas, aumento de colágeno e cálcio, dilatação e tortuosidade. Aqui também a nível vascular ocorre calcificação, ocorre aumento do diâmetro da parede, tanto por depósito de colágeno como por fragmentação da elastina na camada média, igual eu já tinha comentado previamente, e tem diminuição da complacência e capacidade arterial de resistir aos estressores. Ocorre também uma importante disfunção endotelial. A gente vai ter uma tendência à diminuição de vasodilatação e diminuição das propriedades antitrombóticas. Com o envelhecimento, é esperado um desbalanço entre a biodisponibilidade do óxido nítrico, diminui a sua síntese e aumenta a sua degradação. Além disso, tem aumento dos derivados da COX e diminui também as prostaglandinas. Isso leva a uma vasoconstrição e efeito protrombótico, que, somado a um aumento do estresse oxidativo e citocinas inflamatórias, predispõe a heterogênese e trombose. Da mesma forma que ocorre alteração em todas as estruturas do sistema cardiovascular, no sistema de condução não é diferente. Com o envelhecimento, é observado uma diminuição de catecolaminas, diminui tanto a resposta beta-adrenérgica como o número de receptores beta-adrenérgicos, ocorre manutenção dos receptores alfa-adrenérgicos e tem substituição do tecido de condução do nó sinusal, nó AV e do sistema de His-Purkinje por tecido fibroso, então predispõe aos bloqueios e arritmias. A gente viu, então, que a fisiopatologia do envelhecimento, ela é semelhante para todos os indivíduos. Só que o que diferencia o determinado indivíduo ter um envelhecimento bem-sucedido, conseguir manter suas atividades, sua capacidade funcional, e o que o leva a ter o envelhecimento com o desenvolvimento das múltiplas comorbidades, com o envelhecimento, com o surgimento de síndrome de fragilidade, de sarcopenia. E aqui
entram os fatores de risco. A gente, então, tem um processo fisiológico de envelhecimento que é comum a todos os indivíduos. Na presença ou na ausência de fatores de riscos cardiovasculares, e aqui eu chamo a atenção para hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo, sedentarismo, isso tudo predispõe ao envelhecimento mal sucedido e ao aparecimento de uma doença subclínica por processos inflamatórios. O não controle desses fatores de risco leva ao aparecimento das doenças clínicas propriamente ditas, da doença coronariana, eventos isquêmicos coronariano ou cerebral, valvopatias, insuficiência cardíaca, as arritmias, insuficiência venosa periférica, doença carotídea e doenças da aórta. Então, como que surge a cardiogeriatria? Que com o envelhecimento populacional, a gente vem observando essa mudança na pirâmide etária e também na nossa percepção do idoso. Somado a isso, tem o fato de vir tendo, né, um aumento importante do arsenal terapêutico para as patologias que acometem de forma desproporcional, ou seja, são mais frequentes nos idosos, como é o caso de estenose aórtica, IC com fração de ejeção preservada e fibrilação atrial. Nesse sentido, levanta em nós, né, médicos que atendemos o paciente idoso, o questionamento sobre qual a real utilidade de determinadas intervenções, qual é o peso, assim, em termos de risco e benefício que isso tem no paciente idoso. E somado a esse questionamento que a gente sempre levanta, ainda tem o fato de que a maioria dos estudos clínicos que são realizados e que norteiam as nossas condutas, eles abordam desfechos diferentes dos desfechos para os idosos. O que eu digo com isso? A maioria dos estudos clínicos randomizados, que vão definir as condutas e as diretrizes, quando se propõe, os principais desfechos avaliados são morte, no caso dos estudos de doenças cardiovasculares, né? Morte, ocorrência de AVC ou infarto, sangramento. Só que para o indivíduo idoso já longevo, ele não está interessado em saber quanto tempo mais ele ainda terá de vida. A preocupação maior, tanto do paciente como da família, é em como será esse tempo de vida. Se o paciente vai conseguir manter sua qualidade de vida, se vai conseguir manter a sua independência para as atividades básicas e instrumentais, se vai ter manutenção da sua capacidade física e cognitiva e tempo livre do sistema de saúde, ou seja, tempo sem necessidade de hospitalização. Então, nesse sentido, o que eu vejo é que a cardiogeriatria não consiste apenas em cuidar do idoso com doença cardiovascular. Se baseia, a essência aqui da subespecialidade é na tomada de decisão consciente, centrada no paciente e na realidade dele naquele momento, suas particularidades, reconhecendo, né, o que tem de melhor evidência científica ou ausência de evidência científica para essa população e sempre compartilhando decisões com o paciente e com seus familiares. É extremamente importante na avaliação geriátrica que caracterize o paciente, né, na sua multimorbidade e não nas diversas comorbidades que o paciente tem. O foco é no indivíduo e não na doença. Então, todas as doenças crônicas do paciente vão ter a mesma relevância. E o somatório do efeito de cada uma dessas doenças crônicas cria uma nova entidade, uma nova situação, uma nova realidade para o paciente. E a nossa conduta deve ser baseada nesse quadro. Aqui, eu trouxe uma listinha de 10 dicas de geriatria que qualquer médico deve saber.
Eu não gosto muito desse título porque eu acho que simplifica algo que é extremamente complexo. Só que eu trouxe como uma forma de chamar a atenção de vocês, que pensando nessas coisas já vai melhorar muito o atendimento e a conduta do paciente geriátrico. A primeira coisa que eu falo são determinar o que a gente chama de goals of care, que são os objetivos do cuidado. Sempre estabelecer com o paciente, com os familiares, quais são as prioridades do tratamento. O que eu vejo, assim, fora da geriatria, é que na maioria das vezes, essa conversa de explicar, de orientar a família sobre a real condição clínica, entender as necessidades e estabelecer prioridades no tratamento, muitas vezes acontece quando o paciente já está em uma fase bem deteriorada. E isso deve ser feito rotineiramente. A cada consulta, elencar quais são as necessidades do paciente, da família, e estabelecer prioridades no tratamento, que aí a gente consegue abordar todas as necessidades, né, do paciente de forma geral. A segunda coisa que eu queria trazer é que a idade não é prognóstico. O que eu falo é que nenhuma decisão deve ser tomada baseada na idade cronológica, porque a idade avançada por si só, ela não indica ou contraindica nada. O melhor parâmetro de avaliação de prognóstico para o paciente idoso é a avaliação de funcionalidade. A funcionalidade é o melhor termômetro da saúde do idoso e é o que a gente mais consegue avaliar para prever prognóstico. O paciente que começa a ter declínio funcional, ele sinaliza que algo não vai bem. Isso chama a nossa atenção. E a avaliação da funcionalidade é muito simples, muito rápida e pode ser tirada assim ao longo da anamnese. A gente tem várias tabelas que objetivam isso, né? Na geriatria que a gente mais usa é a tabela de CATS, que avalia as atividades básicas da vida diária, que inclui autocuidado, se o paciente consegue se locomover sozinho, se transferir sozinho, se preserva a continência, se consegue se alimentar sozinho. E para avaliação das atividades instrumentais, que diz respeito à interação do paciente com o meio que ele vive. Se ele consegue desempenhar alguma função dentro de casa, se ele consegue, se ele tem capacidade cognitiva para manter um diálogo, se consegue tomar as medicações sozinhos, mas do paciente interagindo com o meio que está. A que a gente mais costuma usar na geriatria é a escala de Lawton. Ela é muito breve, depois, em outro momento, eu posso trazer essas escalas para passar para vocês. Outra coisa é que nenhuma doença deve ser atribuída exclusivamente à idade. Ser comum na população idosa não significa que é normal, entendeu? O que acontece? A idade avançada deixa o idoso mais vulnerável, mais suscetível a algumas condições. Só que isso não significa que determinadas condições que surgem com mais frequência no indivíduo idoso sejam normais. E deixando de ver determinados agravos como patológicos, a gente corre o risco de cair em omissão terapêutica, que é quando deixa de tratar o que deveria ser tratado. Aqui eu também trago que multifatorial é regra e não exceção. O que isso quer dizer? No idoso, diferente do paciente jovem, um sintoma pode ser manifestação de vários fatores, várias doenças. No jovem, acontece o contrário. Geralmente, vários sintomas são causados por um único fator, por uma única doença. Em relação à polifarmácia, eu trago que é sempre importante revisar a lista de todos os medicamentos que o paciente usa, tanto dos medicamentos prescritos como os não prescritos. Porque às vezes o paciente fala que não usa nada
e aí mostra a sacolinha cheia de remédio manipulado. E quando você vai ver os princípios ativos dessas medicações, podem ter várias medicações que são potencialmente inapropriadas para o idoso. Então, em toda consulta é importante fazer essa avaliação da lista dos pacientes e avaliar sempre a possibilidade de suspender, diminuir ou então reduzir dose de algumas medicações. Pensar na desprescrição. E ainda pensando na polifarmácia, a gente sempre deve lembrar dos efeitos colaterais das medicações, que são muito mais frequentes na população geriátrica. Sempre que o idoso surge com um novo sintoma, é extremamente importante fazer uma revisão dos medicamentos para avaliar se não pode ser efeito colateral de alguma medicação. Porque, por exemplo, o que acontece com muita frequência é a gente começa uma medicação para o idoso, ele desenvolve um efeito colateral, esse efeito colateral surge como um novo sintoma e você começa a tratar isso. Cai no que a gente chama de cascata de prescrição. Por exemplo, quando a gente começa diurético tiazídico e o paciente faz hiperuricemia. E aí você começa tratamento para hiperuricemia, sendo que às vezes isso seria resolvido revisando, suspendendo o diurético que você prescreveu para o paciente. Aqui também eu falo de sempre pensar nas manifestações atípicas, porque elas acontecem com uma frequência muito maior na população geriátrica. E isso acaba acarretando em erro e atraso no diagnóstico. Além disso, igual eu comentei já previamente, ter senso crítico com as diretrizes. Por quê? As diretrizes da sociedade, elas servem para dar um norte. Só que, quando vão ser construídas, os estudos que baseiam essas diretrizes, muitas vezes excluem a nossa população, que é do paciente muito idoso, frágil, multimórbido, usuário de polifarmácia. Então, os resultados obtidos na nossa população podem não ser tão fidedigno como esperado no perfil de paciente avaliado nessas diretrizes. Por isso, sempre ter bom senso e individualizar o tratamento para o paciente. E por fim, que é um dos maiores assim, lemas da geriatria, é start slow, go slow, but go. Então, comece devagar, vá devagar, mas vá. Esse axioma mostra que os idosos, eles costumam ser muito mais sensíveis aos efeitos das drogas. Então, sempre que for começar novos tratamentos, começar em doses baixas e ir progredindo mais lentamente. Da mesma forma que evitar começar várias medicações ou mexer em várias medicações ao mesmo tempo. E sempre ir progredindo as doses de forma lenta até chegar na dose alvo. E a importância de progredir doses para chegar na dose alvo é que, grande parte das vezes, o que acontece é dos pacientes estarem em uso de subdoses. Nessas condições, o paciente só vai estar com o efeito colateral da medicação e não vai estar tendo seu benefício. Então, se você está dando uma resposta, você vai ter uma resposta terapêutica insatisfatória. O que eu trouxe hoje foi mais uma introdução sobre o tema da cardiogeriatria de forma geral. Eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui, poder ministrar essa aula, poder estar participando dessa reunião. Eu queria deixar um agradecimento especial para o pessoal que fez residência da geriatria comigo, principalmente o meu chefe, Dr. Marcelo, e também a toda a equipe da cardiogeriatria do INCOR, principalmente a doutora Solange e o doutor Marcelo Eide, que foram e são extremamente parceiros, muito prestativos comigo e vem me ajudando muito nessa empreita da cardiogeriatria, em difundir o que é a cardiogeriatria.
Muito obrigada. Eu vou parar de compartilhar a tela e vou me colocar à disposição para dúvidas, questionamentos, comentários. Obrigada. Excelente, muito obrigado, Isabela. Abrir para as colocações dos colegas aí que queiram lhe fazer perguntas, com certeza elas nascerão. Vamos lá, meus caros. Bom dia, doutora Isabela, doutor Maurício, tudo bem? Bom dia. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí pelo conteúdo da sua apresentação. É muito interessante a gente observar como a abordagem do paciente geriátrico vem sendo muito frequente, né, assim, no nosso dia a dia. E a gente que faz intervenções cardiovasculares, a gente deve tratar isso com alguma diferença, né? Não dá para a gente pensar que as intervenções nesses pacientes, principalmente os mais idosos, né? Hoje, não raro, a gente aborda pacientes de 80, 90 anos. E a gente não pode ter a mesma abordagem de um paciente de 60, ou muito menos ainda de um de 40, né? E você deixou isso muito claro aí dos motivos, né? Tanto da senescência como da senilidade. O que eu queria fazer uma pergunta para você que extrapola um pouco da cardiogeriatria. É que é muito comum e é difícil a gente achar isso sintetizado na literatura de uma forma, eu diria, prática, o uso dos psicotrópicos nessa população mais idosa. Então, a gente vê no consultório, eu acho que não tem um paciente que, quando vem com alguma cardiopatia, que não esteja também tomando algum remédio para depressão, ansiedade, distúrbio de sono, agitação, pernas inquietas, talvez até epilepsia, né? E às vezes é muito difícil para nós, cardiologistas, lidarmos com o que acaba virando uma polifarmácia, como você bem mencionou. E às vezes a gente pede ajuda para o psiquiatra e também não encontra essa ressonância, porque, por outro lado, ele morre de medo de mexer no cardiopata, né? E aí fica um gap ali de cuidado que nos resta encaminhar para o geriatra, né? E você muito bem colocou aqui as alterações cardiológicas da geriatria, mas o que a gente vê, em geral, aí vai um viés muito grande, eu posso estar falando uma tremenda bobeira, mas quero ouvir seu comentário. Que alguns geriatras, parece que eles aumentam a prescrição ao invés de diminuir a polifarmácia, né? Eu sempre tenho essa dúvida, assim, porque parece que não há uma... Isso é muito comum em medicina, né? Não é só o cardiologista e o geriatra, não. É muito comum aí com o nefrologista, de haver uma disputa de quem está certo e o paciente fica ali de lado, né? Então, eu devo colocar o remédio do coração ou eu devo tirar o remédio do geriatra e vice-versa? Então, é nesse sentido, assim, uma pergunta bem de dia a dia de consultório mesmo. Queria que você comentasse. Então, a questão da polifarmácia é complicada no paciente idoso, porque se a gente pega, por exemplo, um paciente que tem IC com fração de ejeção reduzida, ele de cara já vai tomar 4 medicações. E aí a gente tem que tratar a diabetes dele, tem que tratar a osteoporose, tem que tratar às vezes uma síndrome demencial ou algum problema psiquiátrico. É muito difícil não cair no limbo da polifarmácia, assim, a maioria dos pacientes realmente vai ter. Só que essa questão que a gente chama atenção é para evitar uh, para chamar atenção para potenciais interações e evitar o que é a cascata de prescrição. O que isso quer dizer? O paciente tem que estar usando todas as medicações muito bem indicadas e as possíveis interações entre elas têm que ser relevadas, assim, têm que ser consideradas. A questão da polifarmácia é que quando aumenta muito o risco de cascata de prescrição, que eu comentei, que é o paciente manifesta um novo sintoma e que é efeito colateral de alguma medicação, e quando você vê, você já está medicando esse novo sintoma.
Então, é mais uma forma, dificilmente o paciente idoso multimórbido não vai ser usuário de polifarmácia, mas é sempre chamar atenção para as medicações, se realmente todas têm indicação específica para estar sendo feita. Eu respondi essa pergunta? Oi, sim, tinha perdido meu microfone aqui. Ótimo. Acho que é esse cuidado mesmo, assim, a gente vai tratando uma coisa em cima da outra, né? Isso. E você nem mencionou, assim, eu acho que é por motivos óbvios, né? E além disso, ainda tem a questão do custo, né? A polifarmácia vai ficando inviável. Oneroso. Ótimo, obrigado. Verdade. Isabela, eu tenho uma pergunta que eu acho que eu já ouvi mais de uma vez. Quando você vai atuar como geriatra digamos assim, nessa sub-área da cardiogeriatria, invariavelmente você vai receber um paciente que já foi consultado por um ou mais cardiologistas e ele tem a sua prescrição. E aí você tem, por exemplo, o cardiologista que o paciente infartou, que depois implantou os stents nele, acompanha esse paciente, ele tem uma gratidão muito grande. Você tem o cirurgião que fez uma cirurgia cardiovascular nele, que teoricamente tem todo aquele simbolismo de salvar a vida, e ele mandou que o paciente tomasse caneta azul. Aí você, na sua avaliação geriátrica, cardiogeriátrica, fala, puxa, mas essa caneta azul está atrapalhando com isso aqui. E aí você vai, eventualmente, em algum momento, antagonizar alguma prescrição prévia que o paciente recebeu. Como é que você tem lidado com isso na sua prática cotidiana enquanto geriatra, né? Trabalhando com os cardiologistas, até com o Marcos lá no ING e tudo mais, mas como é que fica essa situação? Porque eu já ouvi muitos cardiologistas falando assim, mas vai no geriatra, atrapalha todas as minhas coisas, desregula tudo que eu mandei fazer. Isso com o neurologista também é muito frequente, que o neurologista passou a medicação, aí o geriatra vai lá e fala, poxa, mas não cabe. Então, é mais ou menos no lugar da pergunta do Maurício, mas como é que você lida na relação médico-médico junto ao paciente, naquela hora que você vai ter que desaconselhar na sua avaliação uma medicação que o paciente estava tomando? Como é que você tem saído dessa situação? Que eu acho que é uma pergunta muito pertinente mesmo. Eu tento conversar com o especialista. Por exemplo, o senhor prescreveu alguma conduta para o paciente e eu, por exemplo, não concordo. Eu sempre tento conversar com você para entender qual foi o contexto que você introduziu determinada medicação, por exemplo. E aí você me mostra seu ponto de vista, eu coloco o meu do ponto de vista da geriatria, assim, cardiológico também, e tentar entrar num bom senso. Agora, lógico, se forem coisas absurdas, aí eu desprescrevo sem conversar e converso, assim, falo para o paciente por que que eu estou fazendo. E aí me coloco à disposição que se o médico assistente quiser conversar, eu estou sempre disponível. Mas é conversando, porque é chato essa questão de você entrar em conduta do outro. Então, eu tento sempre conversar com quem prescreveu, com quem orientou, para entender por que que foi feita tal coisa, porque às vezes a pessoa pensou numa coisa que eu não estou pensando, entendeu? Eu tento conversar. Você vê diferença quando você vai falar com uma pessoa que tem 60 a mais de uma pessoa que tem 60 a menos, quando você vai fazer uma orientação para esse cardiologista mais velho, fala assim, olha, eu não quero isso, você acha que você é recebida da mesma forma ou que às vezes a pessoa pode ser um pouco mais, digamos, intensa nas suas opiniões? E 60 é só um número hipotético para quem tenha mais de 60 nessa reunião. Não, assim, é mais difícil, porque muitas vezes a pessoa já tem uma opinião engessada, mas, assim, eu nunca tive problema. E uma outra pergunta, como é que você vê? A gente sabe que o exercício é muito importante para o idoso, até porque a funcionalidade é mais importante que a fração de ejeção, a funcionalidade pesa mais do que muitas das variáveis clínicas que se costuma avaliar, e quando você fala, a gente usa tal escala para ver funcionalidade, a gente sabe que nos consultórios pouco isso é feito fora da geriatria. Então, assim, quando a gente sai da geriatria para as outras áreas, é muito mais como é que está a função, como é que está a frequência, como é que está a pressão, e muito menos como é que está a funcionalidade. Que quando a gente avalia cientificamente, tem muito mais repercussão em desfecho continuar funcionando que parar de funcionar. E aí você fala assim, olha, seu João, o senhor tem que fazer exercício. Mas como é a aderência do idoso para esse exercício? Da sua orientação para a adesão. Como é que você Muito vê isso em baixa, Goiânia, Isabela? muito baixa.
muito baixa, né? Exatamente. Mas assim, é nosso papel indicar. É sempre porque é uma das poucas coisas que realmente tem impacto em diminuir mortalidade e preservar a funcionalidade, preservar a massa muscular. A gente sempre indica, sempre e bate nessa tecla, reforçando a necessidade disso. Só que é muito baixa. Mas isso é cultural, entendeu? Eu vejo que é uma coisa cultural. E a população que hoje está envelhecendo é uma população que tem uma cultura totalmente diferente, assim, em termos de ver atividade física. Então, eu acho que isso vai mudar ao longo assim, dos próximos anos. Mas se Marcos, vai lá. você tentar convencer um idoso de 80 anos a fazer um exercício, que seja um pilates ou alguma coisa, assim, não falo nem de ir para uma academia, é muito difícil. A maioria não vai. Doutora Álvaro, entre as atividades físicas, musculação aeróbica e pilates, o que seria mais interessante para o idoso a partir de 60 anos, que me interessa muito isso aí? Exercício, Essa pergunta tem interesse próprio. Você marca no consultório, viu? exercício resistido é o que mais tem evidência de benefício e que auxilia na prevenção na manutenção, né, da massa muscular, que com o próprio envelhecimento, pela fisiologia do envelhecimento, com, com o passar da idade, vai tendo uma perda importante de massa muscular, e a única coisa que evita isso é suplemento, assim, dieta, né? Manter a suplementação adequada e exercício com resistência. Marcos, vai lá, meu cara. Levantou a mão, meu cara. Juliano, bom dia. Bom dia, Isabela. Primeiro, parabéns aí pela aula e obrigado por ter aceitado aí o convite, né, do grupo todo, do Encore, né? Agora que você está no nosso grupo aí participando lá da ING, acho que fundamental é você ter entrado e tanto as perguntas do Dr. Maurício quanto do Juliano vão no sentido da minha, que eu queria que você falasse para a gente do serviço, porque o que a gente vê é justamente a necessidade, se a gente vai conseguir chegar nisso como grupo, como hospital ou como estimulado pelo plano de saúde, a gente não sabe, né? Mas que a gente sabe que deveria caminhar para isso com certeza, né? A gente ter um serviço de cardiogeriatria seria excepcional para a gente, ou no ING, ou no INCORE, Goiânia, Brasil, mundo, né? Aí eu queria que você comentasse para a gente, em relação a essas dúvidas que surgiram, do Maurício, do Juliano, do Dr. Álvaro, como é que isso lá no seu serviço que você fez, o Fellow, como é que isso era tratado assim no dia a dia? Tinha assim períodos específicos para lidar com exercício, tinha ambulatórios específicos de tal doença, por exemplo, a psiquiátrica, ou vocês trabalhavam sempre em conjunto com um especialista? Como é que era lá no dia a dia, assim, para a gente poder entender e às vezes replicar isso no nosso dia a dia? Assim, dentro das especialidades lá no INCOR, né? Dentro das especialidades da cardiologia, a gente mantinha o paciente em alguns grupos específicos, por exemplo, o grupo do marca-passo, ou então o paciente que tem doença de aorta, mantinha no grupo da aorta. Agora, o paciente que era assim, mais de manejo clínico mesmo, ficava com a gente. O paciente que tinha indicação de fazer reabilitação cardiopulmonar, a gente encaminhava para um ambulatório específico, entendeu? Que aí era o pessoal da cardio, da pneumo, tinha fisioterapeuta, mais para fazer atividade de reabilitação. Agora, lá na realidade do INCOR, do paciente, por exemplo, que usa psicotrópicos e que faz uso de várias medicações e acompanha com várias especialidades lá dentro, inclusive da geriatria, era mais difícil essa conversa, entendeu? Pelo Então, volume. por exemplo, ele era vamos supor, tinha uma ortopatia, ele ficava no consultório, 85 anos, a ortopata, tal, ele ficava no consultório específico lá da horta e vocês atendiam ele de vez em quando Em em conjunto, conjunto. seria tipo isso. Tá.
Interessante. Mas eram ambulatórios específicos. Por exemplo, o paciente, em determinado momento, saía do ambulatório da IC, do grupo da insuficiência cardíaca, e ia para o nosso ambulatório para ter segmento. Da mesma forma, o paciente que era da coronária, que definiu que já tinha definido abordagem ou não abordagem, já tinha definido se seria tratamento clínico, aí passavam para a gente. Só que assim, lá dentro do INCOR, a comunicação era muito fácil com os grupos. Entendeu? Eu estava no ambulatório, surgia uma dúvida, eu ia lá e conversava com o chefe de determinada especialidade. Agora, com as outras especialidades do HC, isso já não era tão simples, entendeu? Fernando, Olá, gente, obrigado. Isabela, é o seguinte, quando você fala no idoso em começar com parcimônia, manter intervenções em parcimônia, né, o start slow, go slow, é, assim, na prática clínica, quando a gente fala de síndromes coronarianas agudas, estenose aórtica importante sintomática, a impressão que a gente tem que essa esse atraso na intervenção, o idoso por ter menos reserva, por ser normalmente ter várias outras doenças, ter várias outras comorbidades, ele tende a deteriorar mais rápido. Então, em doenças como síndrome coronarianas agudas, como a estenose aórtica, eu acho que, eu não sei se funciona muito esse go slow. Eu queria essa opinião sua. Me parece que Não, esses pacientes, quanto mais rápido a gente intervir, menos comorbidade no futuro. Não, realmente, algumas condições precisam de uma intervenção mais abrupta, digamos assim. Só que, assim, é bom senso, né? Para condições que cabe ser uma progressão gradual, cabe uma introdução aos poucos para ver efeito colateral, isso cabe ser feito. Agora, tem condições que realmente não dá. A gente vê muito assim, ah, não, ele é tão vozinho, tão idoso, tão frágil, ah, não, essa troponina tá alta, ele teve, ah, não, não vamos fazer o cateterismo, não, vamos esperar. Aí ele volta a fazer o cateterismo em choque cardiogênico, entendeu? Então, assim, a gente percebe muito isso na prática clínica, esse medo do idoso frágil, e que acaba, eu acho que no final das contas, piorando a situação. Ah, não, tô com estenose aórtica, vamos esperar um pouquinho, aí volta para ciência renal, com insuficiência cardíaca, e aí a gente é obrigado a tratar ele numa situação bem mais difícil. Sim. muito bem. Alguém mais, meus caros? Muito bem. Então, Isabela, de novo, agradecer a tua disponibilidade. Juliano, Oi, fala, meu cara. eu vendo essa discussão aí, me ocorreu uma dúvida aqui bem peculiar. Eu não sei se a Isabela tem algum comentário. E isso tem a ver com o caso que eu atendi recentemente. Isabela, como lidar? Tem algo de especial para lidar com o idoso médico? Eu acho uma figurinha bastante diferente assim no dia a dia. Nossa, é uma De novo, situação. Juliano, de novo, estou me divulgando em causa própria daqui uns dias, né? Não, calma aí, pô. É uma situação muito difícil, porque muitas vezes o paciente já chega com seus conceitos, com as suas concepções, entendeu? Mas, e muitas vezes, se o paciente não, se o idoso não for, se for médico, mas não for daquela área, isso vai estar ultrapassado, na maioria das vezes. Então, é conversar e tentar mostrar. Eu já tive caso de ter que pegar artigo e mostrar, entendeu? É difícil. Porque se for para apimentar a conversa, a gente tá falando do idoso médico, mas ainda pode falar do médico idoso, né? Que também pode cair em confusão. Esses dias teve um paciente que chegou no consultório, ele colesterol super alto, e a esposa leu num trabalho científico que usar estatina causava esclerose lateral amiotrófica. E ele parou de tomar, sabe? Porque a esposa o convenceu que faria mal. Então, é o tipo de coisa que a gente está sujeito a fazer. E assim, a chance de ter esclerose lateral amiotrófica e ter um infarto nem se discute, né? Mas são coisas assim com as quais a gente lida no dia a dia.
Muito bem, então, oficialmente, Isabela, de novo, te agradecer. Gabriel, quer fazer uma pergunta, meu caro? Desculpa, quase sua mão escapou. Rapidinho, eu queria parabenizar a aula. E eu só tenho uma pergunta bem rápida. Eu sou anestesiologista, estou infiltrado aí na reunião. Existe algum viés de avaliação cardiológica para o idoso em qualquer tipo de cirurgia? Só isso. Oi? Avaliação cardiológica de risco cirúrgico para o idoso? Não, a avaliação cardiológica habitual que é feita, conforme o risco. Ótimo. Era só essa dúvida mesmo. Obrigado, viu? Você não está infiltrado, não, Gabriel. Participe sempre que quiser, sempre bem-vindo. Tá joia. Muito beleza, então. Isabela, obrigado. Tenhamos todos um bom dia. Agradeço demais a tua presença. Fica convidada para comparecer novamente numa nova palestra em breve, minha cara. Estou à disposição. Muito obrigada, viu? Obrigado a todos, um bom dia. Até logo, pessoal. Bom dia, tchau, tchau.